Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou o professor de matemática Lucas Semani e nesta aula nós iremos estudar sobre matrizes, um conteúdo muito importante e que tem muitas aplicações no nosso dia a dia. Bom, o estudo de matrizes está diretamente associado ao estudo de sistema de equações, que é um conteúdo que é mais visível, mais fácil de visualizar suas aplicações no nosso dia a dia, tá bom? É fundamental que nós conheçamos, além do estudo de sistemas de equações, o estudo também das matrizes, afinal, um é complemento do outro, não é? Bom, vamos começar então definindo uma matriz. Vamos lá? Bom, como vocês podem ver, as matrizes são tabelas que dispõem elementos em linhas e colunas. Resumidamente, as matrizes funcionam como tabelas, tá, pessoal? E aí basta lembrar de o que é uma tabela. As tabelas são organizações, ordenações que nós fazemos aí de elementos, tá? De qualquer tipo de elemento que seja. E em uma tabela nós podemos visualizar tanto linhas quanto colunas. Afinal, basta lembrar aí de como é uma tabela, certo? Basta lembrar aí de uma tabela de bingo, por exemplo, tá? Nós temos aqui posições para cada termo, ok? Certo? Então, pessoal, de modo geral é isso. As matrizes são construídas, são dispostas como tabelas, ok? Bom, aqui eu trouxe dois exemplos de matrizes, tá? Como vocês podem ver, é como eu falei. Lembra muito aí as tabelas, tá? Certo? Aqui já está mais evidente, tá? E aí, caso vocês não se recordem, né? Eu trouxe aí as divisões para mostrar o que é linha e o que é coluna, tá? As linhas, como o próprio nome já sugere, são as fileiras que estão na horizontal, enquanto que as colunas são as fileiras que estão na vertical, ok? Linha, basta olhar para frente, ou seja, horizontal, e coluna são os valores que estão dispostos na vertical, ok? Bem simples aí, não é? Matriz e identificar os seus elementos, tá? Bom, pessoal, nós já vimos aí o que é uma matriz, né? Que são elementos que ficam dispostos ali como uma tabela, no formato de uma tabela, tá? Agora, nós iremos estudar também como identificar a ordem de uma matriz, tá bom? Bom, se essa matriz possui linhas e colunas, então nós podemos identificar que ela terá uma ordem, ou seja, uma quantidade de linhas por uma quantidade de colunas, ok? Bom, chama-se de ordem de uma matriz o número com m linhas e n colunas. O m aqui, pessoal, diz respeito à quantidade de linhas, tá? Essas daqui são as linhas. Vou colocar aqui abaixo. O m aí representa as linhas da matriz. Quantas linhas essa matriz tem? E o n representa a quantidade de colunas. Certo? Então, quando nós visualizarmos aqui, temos uma matriz 9 por 15. Como é que nós iremos ler essa matriz? Bom, nós iremos ler da seguinte forma. É uma matriz que possui 9 linhas e 15 colunas. Ok? É assim que nós identificamos a ordem de uma matriz, certinho? Bom, vou fazer a leitura do enunciado aqui. A matriz A é de ordem 2 por 2, pois possui 2 linhas e 2 colunas. Pronto, nós já temos aí a definição escrita dessa matriz.
ok? A matriz A é de ordem 2 por 2, ou seja, possui duas linhas e possui também duas colunas, ó. Uma coluna, duas colunas, ok? É desse jeito que nós denotamos uma matriz. Ela pode vir tanto escrita, certo? Por extenso aqui, ou já na sua forma denotada, já representada no formato de uma matriz de fato, ok? Temos aí também outro tipo de matriz, uma matriz com uma ordem maior, né? E não é uma ordem onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, ok? Bom, já a matriz B é de ordem 3 por 4, ou seja, possui 3 linhas e 4 colunas. Denotando essa matriz, nós temos esta representação aqui, tá? Observem aí, ó. Uma linha, duas linhas, 3 linhas. Então, de fato, está correto aqui. São 3 linhas e colunas. 1, 2, 3, 4. De fato, é uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Essa é a dimensão da matriz, ok? Tem um estudo também, pessoal, que nós podemos fazer associado ao sistema de equações, tá? Mas aí é um estudo que vocês farão um pouco mais para frente. Nós estamos fazendo o estudo aqui, primeiramente, introdutório, ok? Nós primeiro iremos introduzir o conceito de matrizes para que vocês possam ter mais afinidade no momento de fazer a relação aí com o estudo de sistema de equações, tá? Já conhecem sistemas de equações, vamos conhecer agora matrizes para depois a gente fazer a relação entre esses dois conhecimentos. O importante é dominar o básico desses conhecimentos para que depois não haja dificuldade no momento de estabelecer essas relações, ok? Vamos focar então primeiramente em introduzir os termos, os elementos e as propriedades das matrizes, ok? Vamos lá? Bom, nós já estudamos aí. Já aprendemos o que é uma matriz, já aprendemos também a identificar a ordem de uma matriz e agora nós iremos ver alguns tipos de matrizes, tá? Não são os únicos, mas são os principais aí, tá bom? Vamos começar, pessoal, com a matriz unitária. É um tipo de matriz que gera muita confusão. Por quê? Nós iremos ter uma matriz que possui somente um elemento. E aí, na hora que vocês olharem para essa matriz, vocês podem perguntar o seguinte: bom, isso é uma matriz? Só estou vendo um único elemento. É uma matriz? Sim, pode ser uma matriz também. Tá? Desde que tenha um elemento, já pode ser considerada matriz. Ok? E nesse caso, nós teremos uma matriz de ordem 1 por 1, ou seja, uma linha e uma coluna, tá, pessoal? Então, caso caia esse tipo de questão aí em uma prova sua, onde aparece um único elemento, você pode classificá-lo sim como matriz. E qual é a ordem dela? 1 por 1, matriz unitária, ok? Temos também a matriz linha. Aí chega lá, pode gerar problema também. Professor, só estou vendo uma única linha aqui, uma fila. Estou observando somente uma fila de valores, uma fila de elementos. Está correto isso? Sim, está correto. Também é uma matriz. Bom, afinal, se um único elemento é matriz, uma quantidade maior que essa também pode ser classificada como matriz sem qualquer problema, tá? Nesse caso aí, nós já não teremos uma matriz 1 por 1. Nós já teremos uma ordem diferente, tá? Para a quantidade de colunas. A ordem é diferente, tá? Nesse caso aqui nós temos uma linha por uma coluna. Agora observem aqui, ó, uma linha por 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Tá, pessoal?
Tem que observar isso também. Identificou que é uma matriz, agora vamos identificar a sua ordem, tá? Bom, pessoal, vamos agora a um terceiro tipo de matriz, a matriz coluna. Bom, a matriz coluna segue o mesmo princípio da matriz linha, tá? Nós iremos observar uma única coluna que também pode ser classificada como matriz. Nesse caso, é um tipo de matriz especial, matriz coluna, tá? Assim como as outras matrizes que nós já vimos. Nós estamos estudando os casos que mais podem gerar dificuldade aí no momento de observar se é ou não uma matriz e também a sua ordem. Vocês viram que quando nós temos uma matriz que é linha, ela terá uma certa quantidade de colunas. E quando nós tivermos uma matriz que é uma única coluna, nós iremos observar uma quantidade maior de linhas, tá? Então, tem que ficar atento na hora de observar essas características aí desses dois tipos de matrizes, tá? Vamos ver como fazer essa identificação? Bom, matriz coluna, como eu já falei, pessoal, possui uma única coluna, mas a quantidade de linhas é maior, tá? Por quê? Ó, uma linha, duas linhas, três linhas, ó. E a quantidade de colunas? Eu observo uma única coluna. Então, é uma matriz, neste caso, de ordem 3 por 1, tá? Esse estudo aqui vai ser mais tranquilo mesmo, que é só para vocês começarem a ter intimidade com as matrizes, tá, pessoal? Então, observem, internalizem direitinho os conhecimentos, tá? E guardem bem essas propriedades. E, por fim, nós temos um tipo de matriz muito estudado. Esse tipo aqui vocês vão ver com muita frequência e dá para fazer muitos estudos em cima desse tipo de matriz aqui, tá, pessoal? Matriz quadrada. Guardem esse nome porque vocês ainda vão ver bastante, tá? Existe uma série de estudos específicos para as matrizes quadradas, tá? Bom, a matriz quadrada, pessoal, é a matriz que possui a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Por isso que nós chamamos de matriz quadrada, tá? Porque ela terá uma ordem 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, ou seja, como eu já falei, quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Por que é que nós chamamos de matriz quadrada? Primeiramente, porque as dimensões são as mesmas. Observem que, se nós tivéssemos, por exemplo, um quadrado de fato, nós teríamos, neste caso, por exemplo, 3 por 3. Seriam as medidas desta figura, tá? 3 de altura por 3 de largura, certo? 3 de comprimento. Ok? Então, nós teríamos um quadrado, primeiramente porque as dimensões são as mesmas. E aí, observe o seguinte, se as dimensões são as mesmas, então, a quantidade de elementos desta matriz será igual ao quadrado dessa dimensão aqui, tá? Basta pegar o número de linhas ou de colunas e elevar ao quadrado. Vocês irão saber quantos elementos tem na matriz. Por exemplo, uma matriz 10 por 10. Se ela tem 10 linhas e 10 colunas, então ela tem um total de 100 elementos. São as mesmas dimensões, ok? Então, pessoal, como eu falei, dá para fazer uma série de estudos em cima da matriz quadrada. Tá? Essas observações que eu fiz para vocês são as primárias, são as triviais, ok? Bom, matriz quadrada é somente isso. Quantidade de linhas igual quantidade de colunas. A matriz 1 por 1 é uma matriz quadrada? É uma matriz quadrada, pessoal. É uma matriz com uma linha e uma coluna. A dimensão é a mesma, tá? Matriz 3 por 3 é uma matriz quadrada, tá? Quantidade de linhas igual a quantidade de colunas. No início,
do estudo de matrizes, nós vimos também uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, tá? Bom, então, pessoal, nós já vimos aí todo esse estudo básico aí sobre matrizes. Agora nós iremos avançar mais um pouco, tá? Nós iremos ver algumas operações envolvendo matrizes. Neste caso, eu comecei vou estudar somente com vocês igualdade, soma e diferença entre matrizes. No caso do produto entre matrizes, vocês irão estudar em sala de aula com seus professores. Por quê? Precisa de um pouco mais de cuidado, de um pouco mais de perícia na hora de observar a ordem, a relação que deve se estabelecer entre uma matriz e a outra para poder determinar os novos elementos da matriz resultante, tá? Perdão. Então, pessoal, no caso do produto entre matrizes, tem uma operação especial, uma metodologia diferenciada. Então, precisa de um pouco mais de cuidado para que vocês possam aprender de fato como realizar essas operações, tá? Existe toda uma ordem para realizar essas operações, certinho? Bom, então vamos começar com igualdade de matrizes. Como identificar que duas matrizes são iguais? Vamos lá? Bom, fazer a leitura do enunciado para vocês. A igualdade nas matrizes ocorre quando, dentro de matrizes de mesma ordem, seus elementos correspondentes forem iguais. Ou seja, temos aqui uma condição para verificar a igualdade entre matrizes, tá? Elas devem ter a mesma ordem. Então, eu não posso verificar a igualdade entre a matriz 2 por 7 com a matriz 7 por 2, por exemplo. Por que eu não posso verificar? Porque, pessoal, ó, a quantidade de linhas da matriz A é diferente da quantidade de linhas da matriz B, tá? E a quantidade de linhas de colunas da matriz A é diferente da quantidade de colunas da matriz B. E não precisava nem que os dois fossem diferentes, tá? Por exemplo, se fosse 2 por 7 e matriz B, 2 por 2. Ok, quantidade de linhas é igual. E quantidade de colunas? É diferente. Então, essas matrizes são diferentes. Eu não consigo fazer o estudo de igualdade entre elas, tá? Tem que lembrar dessa condição também na hora de verificar a igualdade, tá? É como eu falei para vocês. Eu vou apresentar para vocês as operações básicas, mas a operação de produto, por exemplo, vocês irão ver em sala de aula com seus professores, porque tem que ter mais perícia, tá? Na hora de multiplicar duas matrizes, tem que verificar a relação estabelecida entre linhas e colunas dessas matrizes, tá? E depois de verificar se essas condições de relação entre linhas e colunas é satisfeita, tem que verificar lá também a ordem dessas operações, tá? Porque vocês terão que multiplicar elementos de uma linha por elementos da coluna da outra matriz. Então, existe essa relação de multiplicação também, tá? Então, não é só chegar e multiplicar elemento por elemento que vai estar tudo bem, né? Não é assim que funciona. Bom, igualdade entre duas matrizes. Observem que eu trouxe para vocês essa matriz igual a essa daqui. Qual é a primeira condição que eu tenho que verificar para saber se pode ou não, se é possível ou não verificar se são iguais ou não essas matrizes? A ordem, né, pessoal? Ó, duas linhas, duas colunas, duas colunas. Opa, então as duas possuem ordem 2 por 2, correto? Então, eu posso sim verificar a igualdade. Bom, se eu estou falando que essas duas matrizes são iguais, isso significa que seus elementos, tá?
são iguais termo a termo. Por exemplo, ó, este aqui é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Ele é igual ao elemento da primeira linha e da primeira coluna na outra matriz. Observem o elemento B, por exemplo. Qual é o elemento que está na mesma posição, só que na outra matriz? O elemento F. Tá? O elemento C, ele é igual ao elemento G. E, por fim, o elemento D, tá? Então, pessoal, no caso da igualdade entre matrizes, nós temos que verificar termo a termo. De que modo que nós verificamos? Verificando os termos que estão nas mesmas posições, só que cada um em uma matriz. Deu para perceber aqui, não foi? Peguei o primeiro termo lá que está na primeira linha e na primeira coluna, na primeira matriz, e verifiquei que é igual ao primeiro termo, ao termo que está na primeira linha e na primeira coluna, na segunda matriz. Então, nós vamos fazendo essa verificação posição a posição, tá? Não é só falar que são iguais e não identificar essa relação aí entre os termos que estão na mesma posição, certinho? Agora, pessoal, nós iremos mais à frente ver as operações aí de soma e diferença entre matrizes. Vamos lá? Vamos só fazer um exemplo numérico aqui para deixar mais claro para vocês, tá? Para não ficar abstrato, certinho? Bom, professor, para que é que serve igualdade entre matrizes? Para isso daqui, pessoal, ó. Eu chego para vocês e falo, olha, vamos chamar essa matriz de matriz A e essa matriz de matriz B, certo? Eu falo para vocês, olha pessoal, a matriz A tem os elementos Azinho, 3, 7 e 2 vezes D. Como é que eu vou saber qual é o valor de A e o valor de D? Não tem como. Só que aí eu viro para vocês e falo, pessoal, a matriz A é igual à matriz B. Bom, se é igual à matriz B, então eu posso estabelecer uma relação entre os elementos dessas matrizes para tentar definir os valores numéricos dos termos que eu não conheço. Temos aqui o termo A, o termo D, o termo F e o termo G, que são incógnitas. Tem valor fixo, mas nós não conhecemos. Então, pessoal, usando a relação de igualdade, nós iremos verificar o seguinte, que o elemento A é igual a 6, certo? Porque as duas matrizes são iguais. Então, os termos que estão na mesma posição possuem o mesmo valor numérico. Ou seja, o termo A é igual a 6, o termo F é igual a 7, o termo G é igual a 3 e o termo 2 vezes D vale 18. Se 2 vezes D é 18, então D vale 9. Viu aí como é fácil fazer a aplicação desse tipo de operação? Bom, é só isso aí, tá, pessoal? Não tem segredo, é simples mesmo, tá? Talvez o nome matrizes assuste, mas começando assim devagarzinho, com tranquilidade, identificando corretamente as propriedades, fica fácil, tá? Bom, temos aqui agora soma e subtração. Pessoal, as operações de soma e subtração são iguais, são muito parecidas. O que vai mudar é somente a questão do sinal. Ah, professor, então, quer dizer que para eu realizar uma operação de soma, eu vou usar o mesmo princípio que a operação de subtração? Sim. A única diferença entre os dois métodos de operação é apenas o sinal. E com os sinais, nós já sabemos trabalhar. Então, por isso que é fundamental saber muito bem as operações e as propriedades da matemática básica, tá? Porque nós vamos usar ela ao longo de toda a nossa vida acadêmica, de toda a nossa vida aí como estudantes, tá? Então, pessoal, vamos ver aí como são análogos os métodos de operação. Vamos lá?
Bom, no caso da soma, nós iremos, pessoal, somar termo a termo. Se eu estou somando as duas matrizes, uma condição importante aqui é também que as matrizes tenham mesma ordem, tá, pessoal? Por que que elas devem ter mesma ordem? Porque nós iremos realizar as operações termo a termo também, tá? Como vocês podem ver aqui, certinho? Ó, como eu falei para vocês, as matrizes devem ter mesma ordem. Eu não posso somar duas matrizes de ordem diferente, porque nós iremos somar ou subtrair, que no caso só vai mudar o sinal, elemento com elemento, termo a termo, tá? Ou seja, nós iremos, neste caso, somar os termos que estão na mesma posição. Observem. Certo? Então, nós teremos aqui A mais E. E lembrando que os termos que nós somarmos, os termos que nós somarmos, que serão termos de mesma posição, ficarão localizados na mesma posição em que eles se encontram. Ou seja, somei esse termo com esse termo e eles estão nessa primeira posição, a soma desses dois termos também ficará na mesma posição onde eles se encontram, tá? É bem intuitivo. Olhem aqui, ó, a soma do termo C com o termo G ficou localizado na mesma posição onde os dois se encontram, tá? Ó. Então, pessoal, não tem segredo. E para subtração é a mesma coisa. Professor, é a mesma coisa? Mesma coisa. A única coisa que muda, a única relação que será alterada será a do sinal, ok? Observem o seguinte. Aqui nós temos mais entre os termos e aqui nós temos menos. Ok? Então, pessoal, qual é o segredo aí? Nenhum. Vamos ao exemplo numérico agora, tá? Observem aí. Temos essas duas matrizes de mesma ordem. Vamos realizar a soma entre elas duas, certo? Bom, termo a termo, não é? 7 mais 62, 12 mais 5, 4 mais 3, 5 mais 81. Resultando aí na matriz de ordem 2 por 2, tá? 69, 17, 7 e 86. E no caso da subtração entre essas duas matrizes, vai mudar o sinal, né? Então nós teremos aí 7 menos 62, 5 menos 12 menos 5, 4 menos 3 e 5 menos 81, que resulta na matriz 55 negativo, 7, 1 e 76 negativo. Ok? Bom, temos aqui, pessoal, agora um exercício bem simples e bem tranquilo para que vocês possam realizar. Aí eu já trouxe uma relação muito boa aí, muito importante, que é envolvendo uma operação de soma e uma igualdade entre essas matrizes. Um minutinho, podem começar.
E aí, pessoal, questãozinha bem simples, não é? Vamos fazer a resolução? Bom, vamos começar aqui, ó. A matriz resultante dessa soma será o seguinte, ó. Nós iremos somar termo a termo, ou seja, 25 mais 2x, 1 mais 31. No outro termo, nós teremos 18 mais 15, 33. E, por fim, teremos aqui também 4y mais 20. E aqui, pessoal, nós sabemos que essa matriz é igual a essa matriz aqui, ó. 35, 32, 33 e 52. Bom, eu sei que 25 mais 2x é igual a 35. Ó. Certo? É igual a 35. Daqui eu vou concluir que 2x é igual a 10, logo x é igual a 5. Certo? Bem simples. Só fazer o uso aí do conceito de equação, ok? Não tem segredo. E agora vamos também a 4y mais 20. Que é igual a 52. Daqui eu posso concluir que 4y é igual a 32. De onde nós deduzimos que y é igual a 8. Certo? E aí, pessoal, estudo aí bem simples, não é? Nós pegamos matrizes, somamos seus termos, depois montamos ali, aplicamos a igualdade entre essas duas matrizes e pronto. Usando a igualdade, nós extraímos uma equação, que é algo que nós já dominamos, e identificamos aí os valores das incógnitas. Bem simples, bem tranquilinho, e eu sei que vocês gostaram, tá? Bom, agora é só dar continuidade nesse estudo aí em sala de aula com seus professores e partir para o abraço, não é? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.